Bem-vindos a todos! Esse é o vídeo que eu preparei especial para falar sobre a entrada no mês de dezembro de 2020, com algumas perspectivas astrológicas, principalmente focando em ingressos planetários, aspectos que esses planetas estão fazendo, né, entre si, e dessa maneira preparando esse material aqui hoje para deixar vocês mais preparados para aquilo que está chegando nesse mês de dezembro. Bom, eu acho importante a gente começar esse vídeo comentando, né, que o último dia do mês de novembro acontece com uma lua cheia no signo de Gêmeos. E a gente tem, em boa parte do mês de dezembro, um sol que está transitando em Sagitário, né, que entrou em Sagitário aí já no final de novembro, e ele continua em Sagitário por boa parte desse mês de dezembro ainda, até ele ingressar em Capricórnio lá para o final do mês. O Sol em Sagitário, ele é um posicionamento que faz com que a gente resgate dentro da gente um certo amor ao conhecimento. Sagitário, ele está relacionado ao superlativo, né? Coisas que expandem a nossa mente. E essas coisas, muitas vezes, elas estão relacionadas ou à espiritualidade, então eu volto a resgatar uma ideologia de vida, uma filosofia espiritual, enfim, um conjunto, né, de valores que norteiam a minha vida, ou também pode ir um pouco para questões de intelecto mesmo, eu querendo aprender coisas novas, eu querendo ingressar em novos cursos, ou principalmente aprofundar alguns conhecimentos. Mas de uma maneira geral, tanto o próprio signo de Sagitário, por ele ser simbolizado aí pelo centauro, né, que é metade homem, metade animal, é como se ele tivesse em constante busca por esse significado do divino. E esse significado do divino vai então nortear um pouco das nossas buscas também ao longo do mês de dezembro. Sagitário, ele é um signo otimista, né, que é onde esse sol aí tá transitando, porque ele tá mais preocupado com a aventura do que com o objetivo final. Em um ano que a gente teve muitas frustrações, muitas dificuldades, é importante a gente ter esse resgate ideológico, é importante eu voltar a buscar os propósitos que podem nortear a minha vida. E se por um lado isso é muito legal, né, pelo menos no começo aí desse mês de dezembro, o Sol aparece em quadratura, recebendo uma quadratura de Netuno, que é o seguinte: como eu acabo me relacionando um pouco a essas questões que até me conectam com o divino, até resgatam dentro de mim uma certa espiritualidade, existe também o risco de eu ficar um pouco idealista demais. Eu fico um pouco idealista, eu tenho um resgate de sonhos, de imaginação, e eu acabo me desconectando um pouco das coisas mais pragmáticas da matéria. E principalmente no começo do mês de dezembro, até o dia 9 de dezembro, mais ou menos, né? É como se a gente tivesse até um certo escapismo, sabe? Eu resgato alguma coisa dentro de mim que, por um lado, é muito legal, me norteia, enfim, me ilumina de alguma maneira, só que essa mesma coisa acaba me desconectando de coisas que eu tinha que fazer. Ou eu acabo delegando muito pro ano que vem. Ah, não, deixa pra 2021, porque esse ano de 2020, primeiro é só sonhar, primeiro é só certo, né? Mas a gente ainda tem um mês aí pela frente, um mês que pode ser razoavelmente produtivo, só que ele tende a ser um pouco idealista ainda. Essa quadratura de Netuno, que ele também tá aplicando ao Sol, é como se a gente tivesse um pouco meio fora de perspectiva algumas coisas que a gente espera, tá? Eu tô esperando demais. Isso vai tanto para nossa vida individual. Então, eu já tô achando que no ano que vem eu vou chegar com todo o foco, toda a força, toda a fé, né? E também pode ir para um elemento mais coletivo. Eu esperava que as pessoas estivessem um pouco mais evoluídas coletivamente, mas tem um pouco aí de idealismo envolvendo essa noção também. Então, a gente tem que voltar, né, a sedimentar essas perspectivas e essas ideologias para que elas não fiquem muito desconectadas. Também acho importante comentar que é o seguinte: Marte realmente ele não tá mais retrógrado, mas ele continua no signo de Áries aí, até o comecinho do mês de janeiro. E ele gera uma certa ansiedade em todos nós, certo? Esse Marte conversa bem com o Sol em Sagitário, então quer dizer, eu tenho muita energia, de fato eu me sinto um pouco mais otimista com relação ao futuro, de fato tem coisas que eu tô resgatando dentro de mim que me norteiam, ou que me fornecem uma certa coragem, né, para eu encarar os meus objetivos. Só que esse Marte ele ainda tá então no signo de Áries, significando que
A pressa por retomar todas as nossas atividades da maneira como a gente queria que fosse pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Mesmo porque a gente tem alguns ingressos aí em Aquário no mês de dezembro que até significam um despertar coletivo, né? Principalmente visões políticas, ideológicas, sociais. A gente deixando um pouco de lado esse conservadorismo, uma visão muito antiga, muito velha sobre as coisas, que já não se aplicam, né? Na nossa fase de vida, como humanidade, como espécie, tá certo? Só que o que acontece? Alguns desses avanços, primeiro, eles são testados, né? Então, até tô deixando para trás algumas perspectivas antigas, só que não adianta eu começar achando que se eventualmente chegar uma cura para o Covid ou para uma doença, eu já vou conseguir ter todo aquele resgate de atividades da maneira como era. Aliás, é até uma grande ilusão a gente achar que a gente já superou 100% essa etapa, certo? Porque a ansiedade está muito elevada e, na verdade, existem muitas coisas, muitos protocolos que a gente ainda vai ter que seguir. Novos hábitos de vida que, na verdade, estão se instalando pra gente, né? Que cabe a gente aceitar ou não, sendo que o aceite, basicamente, é como se fosse imperativo, né? Não dá mais pra eu querer viver a minha vida da mesma maneira como eu vivia antes. E de forma similar aí, a gente tem que tomar cuidado para que essa pressa por retomar a atividade, eu já quero que o comércio volte do jeito que ele era, eu já quero voltar. Não, então aí, isso daí pode até acarretar alguns problemas pra gente, mesmo que a gente esteja avançando dia a dia, passo a passo, em novas inovações tecnológicas, de saúde, para uma possível vacina, tudo bem, mas a gente tem que continuar com essa mente ligada em possíveis imprevistos gerados por essa ansiedade muito elevada em retomar a vida da maneira como ela era, tá? Essa retomada, ela não acontece no nosso ritmo, ela não acontece da maneira como a gente espera, e se a gente não tomar cuidado, aí a gente pode até retroceder, sendo que, na verdade, a gente até tá coletivamente buscando uma inovação que pode até estar perto, só que os nossos comportamentos vão nortear muito o sucesso ou o fracasso desses movimentos do coletivo, da gente se curar coletivamente, e aí sim, numa segunda etapa, poder continuar a vida da maneira como talvez ela era, né? Mas enfim, algumas coisas realmente não vão mudar, não vão voltar a ser como costumavam ser, tá certo? Também queria comentar com vocês que o ingresso de Mercúrio em Sagitário acontece no dia 1 de dezembro, tá? É um ingresso bastante interessante porque ele acaba também desconectando um pouco a gente das coisas do dia a dia e de uma organização mais pragmática. Então eu acho que o importante nesse mês de dezembro é a gente tentar sedimentar as nossas energias e tentar produzir coisas também. Não ficar só sonhando, nem alto demais e nem deixando de sonhar, porque o sonhar alto demais faz com que eu boicote coisas que eu até queria conquistar pra minha vida, e o não sonhar me deixa sem energia, me deixa cansado, me deixa muito pessimista, né? Porque é como se eu estivesse cortando uma parte de mim. Então eu preciso ter o sonho e eu preciso ter o realismo e buscar maneiras de alinhar essas duas coisas. Aliás, essa lua cheia em Gêmeos que a gente tá tendo no dia 30 de novembro, porque Gêmeos tá muito relacionado a quê? A praticidade, porque ele testa coisas. Ele testa, se ele errar, ele errou, ele vende, ele negocia, ele tá sempre disposto a trocar e aprender com as situações da vida dele, as situações banais e cotidianas, né? Gêmeos tem até essa ligação com coisas que estão na moda, que estão em vigor. E Sagitário, ele não se foca tanto nesses temas que são tanto do cotidiano. Ele foca mais nos sonhos longos, nas aventuras, nas grandes ideologias que ele quer ir atrás. Então a gente tem que alinhar esses dois pontos. A matéria, o teste, se errar, errou. É mais importante nesse mês de dezembro a gente tentar sedimentar algum desses sonhos ou dessas perspectivas do que só ficar vislumbrando, como é bom eu pensar no longo prazo, como é bom eu ter um projeto que eu não sei quando que vai concretizar. Não. Então a gente tem que buscar maneiras de concretizar, né? Eu não sei nem se é botar a mão na massa, mas é ir testando aos poucos, né? Não é você investir todas as suas fichas num negócio que você não tem certeza que vai dar certo, mas é você tentando trocar, aprender, dialogar com as pessoas ao redor sobre as suas ideias, não ficar aí só no escapismo, né, na desconexão de Sagitário, que por um lado é maravilhosa, porque traz pra gente esse otimismo, traz pra gente essa fé no futuro, no curso do universo, mas espera lá.
Também vamos a gente se empoderar, né, do nosso destino e não delegar também tudo pro universo, porque senão aí essa conta vai ficar meio desbalanceada, tá certo? Apesar disso tudo, a gente tem sim um resgate de otimismo, a gente tem muita energia física, tá? A gente tem vontade de fazer coisas, de estar em movimento, a gente tá até com um espírito mais competitivo, então, eu tô querendo alcançar uma versão melhor minha, né? Eu tô querendo assumir minhas batalhas. Cada vez mais vocês vão perceber que esse trígono que tá sendo formado entre o Sol e Marte, né, ao longo desse mês de dezembro, fica exato aí no dia 11 de dezembro, mas ele continua permeando ao longo do mês, mais ou menos. O que acontece? Tanto esse trígono quanto os ingressos em aquário que a gente vai ter de Saturno e de Júpiter, eles vão conectando a gente a uma visão do futuro e não olhando mais tanto para o passado ou para aquilo que é tradicional ou que parecia ser bom, não. Os ingressos de Júpiter e de Saturno em aquário que vão acontecer ao longo desse mês de dezembro são aspectos que conectam a gente numa nova visão de mundo. E, aliás, não adianta também a gente ir para uma abordagem espiritual se a gente fica desconectado do pensamento do coletivo. Não adianta eu ser uma pessoa espiritualizada, olha como eu vejo positividade em tudo, olha como eu medito dentro da minha casa, se eu não busco maneiras dentro do coletivo, ações dentro do coletivo para melhorar a vida das pessoas. Não adianta eu ser espiritualizado se eu não tenho também uma visão política que corresponda a essa espiritualidade que eu carrego dentro de mim. Não adianta eu só querer meditar se eu também não busco me empoderar das questões sociais, das questões das pessoas que me permeiam, do ambiente, né, da sociedade em que eu vivo. Eu tenho que me conectar a essas questões. Isso faz parte da espiritualidade. A espiritualidade, ela funciona também para te alinhar ao todo, te alinhar àquilo que te cerca, ao grupo, aos grupos também aos quais você pertence. E esses ingressos em aquário de Saturno e de Júpiter, Saturno em aquário, ele se sente super confortável, tá? Júpiter ele não é o melhor posicionamento do mundo, mas não tem problema, querendo ou não, acaba sendo um grande benéfico. Então a gente pode ter sim nesse mês de dezembro uma oportunidade que abre inovações tecnológicas, novas visões políticas, pensamento voltado ao futuro, né? E a gente tentando ao longo desse mês de dezembro também fazer esse balanceamento entre aquilo que eu quero individualmente para mim, ou o quanto eu penso em mim versus o quanto eu preciso e devo também pensar no outro, naquele que está do meu lado. Queria também pontuar, na verdade, assim, Júpiter e Saturno, eles vão estar conjuntos, eles vão formar essa conjunção em aquário no dia 21 de dezembro, que aliás é o ingresso do Sol em Capricórnio também. Pra gente aqui embaixo é solstício de verão, certo? Então vai abrir uma nova estação do ano, esse dia 21 de dezembro, que vai ser o verão pra gente aqui no hemisfério sul, e vai coincidir com a conjunção de Júpiter e de Saturno, os dois em aquário. É um despertar coletivo. Eu conseguindo despessoalizar, tá? Tornar as coisas na minha vida mais impessoais, principalmente as coisas que gerem o futuro nosso como todo, o futuro nosso como espécie. E eu tentando cada vez mais me alinhar a essa visão, tentando entender coisas que fazem sentido eu continuar pensando ou não. Acaba sendo sim um revolucionar no campo das ideias, acaba sendo um revolucionar até no campo dos grupos. Que grupos faz sentido eu continuar carregando para minha vida e de que maneira eu tenho que revolucionar os grupos dentro dos quais eu faço parte, porque não adianta a gente sempre se cercar do mesmo tipo de pessoas, não adianta a gente sempre estar envolvido em grupos ou entre amigos que sempre promovem os mesmos debates, as mesmas visões políticas, as mesmas trocas de ideias. Gente, eu tenho que expandir. E essa expansão tá inclusa aí, né, nessa conjunção de Júpiter e Saturno também em aquário. A necessidade de eu pensar diferente do que eu tava pensando. É claro que essas ideias que chegam, pelo menos nesse começo, elas são um pouco desnorteadas, tá? Então pode ser sim que eu esteja um pouco idealista ou querendo revolucionar todos os campos da minha vida ao mesmo tempo, ok, né? E os campos coletivos ao mesmo tempo, ok. Então eu preciso tomar um cuidado com isso, mas querendo ou não, vem pra libertar a gente em algum nível, tá bom?
Além de tudo, eu também queria comentar, né, a partir do dia 20 de dezembro, a gente já vai ter o ingresso de Mercúrio também em Capricórnio, no dia 21 é o Sol ingressando em Capricórnio, e a partir do dia 21 de dezembro, esses desdobramentos um pouco mais realistas e um pouco mais sedimentados também entram em pauta. Aí vai ser uma etapa excelente para a gente promover planejamentos para o ano de 2021, a gente pensar coisas que a gente quer conquistar, quais passos que eu tenho que cumprir. Eu até crio uma visão mais estratégica, né, dos meus próprios planos pro ano que vem. Todo mês de dezembro ele facilita esse planejamento de 2021, só que a partir do dia 20, 21 de dezembro ele fica um pouco mais realista, tá certo? Então eu consigo pensar de uma maneira mais, não vou dizer fria, mas um pouco mais impessoal, um pouco mais racional, um pouco mais estratégica. A partir desse dia 20, 21 de dezembro também eu sinto a necessidade de realizar coisas na matéria, né? E não só ficar no meu sonho, na minha perspectiva imaginária, mas também trazer para o campo físico. E uma outra coisa interessante é que Vênus, ela aparece aí mais ou menos bem aspectada, tá? Porque assim, ela tá aí no signo de Escorpião até o dia 15 de dezembro. Depois, nesse próprio dia 15, 14h21 no horário de Brasília, ela vai ingressar em Sagitário. Só que, tanto em um quanto no outro, ela não aparece mal aspectada ainda, tá? No final ali do mês de dezembro, ela vai receber uma quadratura de Netuno, mas no geral, Vênus tá razoavelmente bem. Ela recebe alguns aspectos bons ao longo desse mês de dezembro, então a gente tem a oportunidade de contar com pessoas que fazem sentido na nossa vida, a gente pode aprofundar alguns relacionamentos, essas turbulências emocionais que a gente pode ter vivido aí no campo afetivo ao longo do mês de novembro, elas diminuem um pouco em dezembro, tá? Então a gente fica com um olhar mais claro com relação a isso. E o dia 31 de dezembro, ele acontece com uma lua que tá cheia, só que já vai estar em Leão. Então vai enaltecer a necessidade da gente cada vez mais se desprender do ego e da vaidade e focar em temas do coletivo, não pensando mais só naquilo que é bom para mim individualmente, mas para as pessoas que me cercam e buscando cada vez mais ideologias, visões políticas, valores de vida, né, que estejam mais alinhados com essa etapa que a gente tá vivendo coletivamente, tá bom? Vamos devagar, estamos entrando aí no último mês do ano, muita coisa acontecendo a partir desses ingressos em Aquário. Saturno vai ingressar em Aquário no dia 17 de dezembro, Júpiter no dia 19 de dezembro, e eles estão virando aí um tipo de chave, tanto interna quanto coletiva, de novas perspectivas, abrindo uma era, né, pelo menos aí no mínimo o ano de 2021, mais voltado para inovações, tecnologia, uma maneira mais jovem de pensar, uma maneira mais integrada com o coletivo de pensar e muito mais inovadora do que a gente vinha vivenciando aí nos últimos tempos. Tá bom? Bom, gostou do vídeo? Curte aí o canal, curte aí o vídeo, ativa o sininho das suas notificações, que eu tô sempre lançando coisa nova aqui no YouTube. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, é astropedia.bm, já tem até curso de virada do ano que eu tô dando, tá? Falando sobre o ingresso para cada um dos 12 signos, vou passar umas meditações aí da virada, mais informações vocês conseguem aí no próprio Instagram, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, até o próximo vídeo no canal do YouTube.